Graça e paz, pessoal. A gente tá com um probleminha aqui de conexão. A internet caiu. A gente não conseguiu se reconectar pelo Wi-Fi ainda. A gente tá tentando aqui pela internet do celular. Vamos orar para que dê certo. Porque o Wi-Fi aqui... Eu acho que deve ser um problema na Caiobá Telecom. Porque tem mais gente que tá sem conexão. O irmão Adelso também falou que tá, a Rafa. Vamos tentar ser breve, né? Pra conseguir aproveitar o tempo da internet do celular. Bruna tá aí de volta. Arlete. Deus abençoe vocês. Quem mais tá aí? Vocês estão ouvindo a gente bem? O áudio está saindo bom? Agora com essa internet de celular, né? A qualidade não sei se... Arlete, Bruna, quem mais que tá aí? Tem o pessoal da igreja ali que receberam duas solicitações, né, do vídeo lá, da página. É na segunda daí, clica na segunda solicitação, tá bom? Se você não tá conseguindo, se tem, de repente... É melhor você enviar pra eles, porque se eles não estão conseguindo, eles não vão ver a gente. Eu tava mandando aqui, né? Deixa eu mandar um áudio aqui. Pessoal, boa noite, tudo bem? Tá mandando um áudio. Se teve alguém que recebeu duas solicitações aí, clica na segunda, porque a primeira ela foi excluída quando caiu a conexão. E aí, clica na segunda que vai dar certo, tá ok? Obrigado. Graça e paz, irmã Zenilda. Tudo bem por aí? Graça e paz, irmãos, tudo bem? Bom, eu vou estar olhando aqui, se ficar muita gente sem receber a solicitação, a gente vai ter que ver o que vai fazer. Para quem tá chegando agora, a gente se conectou da primeira vez e a internet caiu. E a gente tá conseguindo se conectar agora pela internet do celular mesmo, o Wi-Fi a gente não conseguiu. E muitos dos irmãos, eu acho que estão tendo esse tipo de conexão também em casa da Caiobá Telecom, de problema de conexão. Então a gente está dando um tempinho aqui para ver se consegue comunicar aos outros irmãos e enviar esse novo link que a gente está aqui para eles. E já a gente começa, tá bom? O senhor tá respondendo ou não? Se estiver com problema de conexão, eles também não vão. Só mais um pouquinho, gente. A gente tá igual aquelas telefonia que você liga. Só mais um minutinho. Só mais um momentinho. Aguarde mais um minutinho, por favor.
Hoje é 8h20. A gente pode ministrar uma palavra com quem está aqui. Depois a gente envia o link para eles assistir quando eles conseguirem se conectar. Né? Amém. Vamos começar então em nome de Jesus, fazer uma oração e a gente dá início. Amém, queridos? Pai, nós colocamos nosso coração diante de Ti, a nossa vida, tudo que somos e temos diante do Teu altar, da Tua graça. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, às nossas vidas, Senhor, nesse dia, nessa noite. Queremos, Pai, ouvir a Sua voz, queremos aprender de Ti e queremos, Pai, desfrutar, Senhor, da Tua palavra e da Tua verdade, Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não é Seu cai por terra, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, não prospere. Que somente a Tua graça, Espírito Santo, somente o Teu poder, a Tua unção, Senhor, se manifeste em nós e através de nós, Pai. Nome de Jesus. Eu oro para que cada família aqui, Pai, que ouvir e assistir essa live, Senhor, essa palavra que será ministrada, Pai, elas sejam impactadas, não importa se agora, ao vivo, ou se, Pai, num próximo momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam desfrutar, ó Deus, da Tua palavra, da Tua verdade, do Teu reino, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, esteja conosco, fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, não somente aqui nesse ambiente, porque nós sabemos que o Senhor não está detido, não está, Pai maravilhoso, atrelado, Senhor, a um espaço físico, mas o Senhor é Espírito. Sim, e o Teu Espírito se move em nossos corações, Pai. O Senhor está aqui conosco, o Senhor está nos lares aqui que estão sendo assistidos, o Senhor está nas casas, nas famílias, em outras igrejas que estão cultuando nesse momento, em famílias que estão cultuando, Senhor, em nome de Jesus. Que isso seja uma realidade, que isso seja uma verdade, e que isso, Pai maravilhoso, gere, Senhor, Senhor, frutos dignos de arrependimento, frutos, Pai, segundo o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos, já te agradecemos, no nome santo do Senhor. Amém. Se você crê na sua casa, também diga amém, diga graças a Deus. Amém. Amém, queridos? Bom, eu quero, antes da gente ministrar a palavra aqui, da gente compartilhar a palavra que o Senhor Ele colocou em nosso coração, em nossas vidas, eu quero falar um pouquinho, né, que eu creio que será o último culto em formato de live, né, assim, só live no caso, e que domingo que vem provavelmente a gente já consiga fazer uma reunião, né, lá no templo, em nome de Jesus. Os irmãos lá estão, né, até quero agradecer aqui de coração os irmãos que estão podendo estar lá, né, o irmão Daniel, a irmã Maria de Lourdes, o irmão Nilton, o Bruno, né, o irmão Adelso também esteve lá, o irmão Ciro, esposo da irmã Cibele, também esteve lá dando, né, ajudando. E amanhã as irmãs, né, que eu já vi que estão se mobilizando para amanhã estarem lavando as cadeiras também, eu já quero de antemão agradecer em nome de Jesus, né. Os irmãos que não puderam estar lá, mas que estão orando, estão intercedendo, também nós agradecemos de coração, e que domingo que vem a gente possa estar lá realizando o nosso culto, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Eu creio que vai ser bênção, né. Nós tínhamos um projeto de que a gente pudesse entrar somente a hora que estivesse tudo do jeito que a gente queria, né? Mas são muitos obstáculos, né, que a gente tem que enfrentar, muitas dificuldades que a gente enfrenta no sentido de mão de obra, né, de investimento, enfim, são bastante coisas. Mas então a gente decidiu começar, né, ter as nossas reuniões, ter os nossos cultos, e na caminhada, no dia a dia, a gente vai vendo o que precisa, o que não precisa, e a gente vai ali nos ajudando, né, em nome de Jesus Cristo, até que fique bem legal, bem tranquilo para a gente estar lá, bem gostoso, em nome de Jesus. Nós sabemos que o mais importante é a presença de Deus, né, a presença do Senhor, a palavra dEle, a glória dEle, e eu tenho certeza que isso não vai faltar em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Estava compartilhando com a minha esposa, a pastora Fran, nessa tarde.
E é uma palavra assim bem pontual, bem para os nossos dias, uma palavra assim que vai falar muito ao nosso coração, vai falar muito às nossas vidas. Eu queria que você prestasse bem atenção, que você reservasse esse tempo para você meditar na palavra, em nome de Jesus, meditar mesmo de coração, mergulhar na palavra, que o Senhor ele vai falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Bom, eu quero que, se você puder ir na sua casa, abrir a sua Bíblia, né? Lá em Romanos 12, 2, é um texto que fala, que muito conhecido, um texto que a gente sempre está meditando nele, sempre está pregando e sempre está, né, ali desfrutando, porque é um texto que fala de uma realidade para os nossos dias, né? Nós temos falado de graça, nós temos construído o entendimento, e esse ano é que a gente quer construir um entendimento sobre graça, né? E quando a gente fala de graça, a primeira coisa que a gente lembra é de salvação, né? E realmente a salvação, ela foi nos entregada, né, mediante a graça do Senhor, né, mediante a um sacrifício gratuito, né, um favor merecido que o Senhor nos fez. Saiu da sua glória, desceu, né, se fez homem, morreu numa cruz para que hoje nós pudéssemos desfrutar daquilo que Ele conquistou para nós. E a primeira coisa que a gente pensa, a única coisa que a gente imagina em desfrutar é a salvação. Mas como a gente sempre comenta e fala, que a salvação ela não é o final das coisas, né? Ela é uma porta que foi aberta para que a gente entre por ela, para encontrar um lugar no Senhor, para encontrar uma crescente no Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai exortar o povo, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Como é que se a salvação fosse um fim, né, como é que vai desenvolver uma coisa que é o fim? Não. Então a salvação é uma porta de entrada para a gente construir, para a gente viver, para a gente desfrutar, para a gente encontrar um lugar no Senhor, um lugar de perfeição, um lugar de acolhimento, um lugar de vida, né, e vida em abundância. Lá em Romanos 12, 2 diz assim, vou ler numa tradução bem dos nossos dias, assim, para a gente entender numa linguagem bem mais fácil para a gente entender. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa palavra ela é muito rica, né? Ela é muito, como é que eu posso dizer, poderosa para que quando a gente entende ela, né? Então ele está dizendo para a gente não imitar o comportamento, né? Em outras traduções vão dizer não se amoldar, ou seja, não tomar a forma do pensamento, dos costumes desse mundo. Mas ele diz: mas deixe que Deus transforme por meio de mudança no seu modo de pensar. E é uma das coisas que que eu estava meditando muito nesse tempo, assim. O inimigo ele sempre está tentando, ele sempre está querendo entulhar a nossa mente, formatar a nossa mente com os pensamentos mundanos, com aquilo que é da terra. O inimigo ele está sempre tentando levar a nossa mente, os nossos pensamentos, naquilo que o mundo está oferecendo, naquilo que no mundo está acontecendo. E o Senhor está falando aqui, não, vocês não precisam imitar, vocês não precisam se moldar esse comportamento. Pelo contrário, deixe que seja transformado o seu modo de pensar. Então quando a gente começa a entender e deixar o Espírito de Deus mudar o nosso entendimento, a nossa mente, né? Tem até um filósofo que ele diz assim: penso, logo existo, né? Realmente isso tem um sentido, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente tudo que a gente realiza, primeiro vem aqui na mente, né? Primeiro a gente tem aqui para depois externar isso. Então tudo que a gente tem no coração, na mente, tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, nos nossos pensamentos, ele é externado. Então por isso que o Senhor está falando aqui, olha, se vocês deixarem eu transformar a mente de vocês, ou seja, mudar o modo de pensar de vocês,
vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quer dizer que se eu entender que quando eu entro pela graça, pela porta da salvação, eu entro num processo de amadurecimento, de transformação, que é através da mudança de mente, eu vou provar, eu vou desfrutar da vontade que é boa, agradável e perfeita em Deus para nós, para mim e para você. Então há uma bênção, né? Há uma bênção em deixar o Senhor transformar a nossa mente. Por isso que quando ele está falando, olha, não se deixe moldar a mente de vocês, não caminhe segundo o que o mundo está dizendo, ou não deixe o mundo entulhar os seus pensamentos, não deixe o Satanás e o mundo destruir a sua mente, entulhar a sua mente, para que a sua mente seja renovada. E quando a nossa mente é renovada, automaticamente a nossa vida é transformada. Quando a gente vê uma pessoa que não ainda alcançou a transformação de vida, que ainda vive as mesmas coisas, que ainda cai nos mesmos erros, pratica os mesmos pecados, nós vemos que essa pessoa ainda não deixou o Espírito Santo trabalhar da forma que Ele quer trabalhar na mente dela. Talvez ela conseguiu mudar de ambiente, ela vivia nas coisas do mundo, nas baladas, nas coisas erradas, e agora ela mudou de ambiente, ela foi para uma igreja, ela começou a servir a Deus numa congregação. Mas isso não é suficiente, mudar de ambiente não é suficiente, a mudança tem que ser aqui na mente. A transformação tem que começar aqui. E aqui quem que transforma? O texto vai dizer, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar. Quando nós deixamos o Espírito de Deus que habita em nós governar a nossa mente, governar o nosso coração, governar a nossa vida, nós encontramos um lugar de perfeição em Deus, um lugar da vontade do Senhor. Nós começamos a conhecer o Senhor, a revelação de quem Ele é, a revelação da vontade dEle sobre a minha vida, o que Ele tem para mim. Talvez se nós como pastores um dia chamarmos os nossos irmãos, e aí eu não estou me detendo simplesmente à plena adoração Matinhos, mas se a gente englobar isso e começar a fazer uma reunião e perguntar o que Deus tem a teu respeito, e começar a perguntar para as pessoas, muitas delas elas não vão saber o que Deus tem a respeito delas. Muitas delas não vão saber o que Deus pensa sobre elas. E isso é a prova de que ainda não entrou a transformação, não está deixando o Espírito Santo renovar. Porque uma mente que está sendo renovada, uma mente que está sendo transformada, nós começamos a ver nas atitudes, né? A gente tem muita gente que chega para a gente e diz, Deus está fazendo, Deus está me moldando, eu estou conhecendo Deus, mas a gente vê as atitudes das pessoas, a gente vê que Deus realmente não está ainda sendo, não é o governo delas ainda. O Espírito Santo ainda não é quem governa a vida delas. O Espírito Santo não é quem ainda começou a transformar a vida delas. Por quê? Porque a mente delas ainda não alcançou isso. Porque se tivesse alcançado, o praticar aqui fora seria diferente, né? Então a gente precisa entender isso. E isso é tão poderoso que essa palavra transformação nesse texto, transformar, ela é a mesma palavra que é mencionada na Bíblia, lá em Romanos 12:2, quando aparece na transfiguração do Senhor. Quando o Senhor ele sobe no monte, e ali no monte da transfiguração, e ali ele se transfigura em um corpo celeste, é a mesma palavra transformar lá, é a mesma palavra que diz aqui transformar a mente. Então o que isso quer dizer? Que se Jesus, né, ele encontrou esse lugar de transformação, ou seja, transformar aquele corpo que ele estava humano naquele lugar em um corpo celeste, né, em algo poderoso, transcendental. O Senhor também está dizendo para nós que essa transformação é nesse nível. Sair do mundo terreno, da condição terrena, humana, e ser transformado numa mente espiritual, numa condição espiritual, né? Por isso que às vezes a gente não entende, mas como andar pela fé, como viver pela fé, como viver no Espírito? É sendo transformada a nossa mente. Quando a gente vê pessoas que vivem ainda, como é que eu posso dizer?
que vivem coisinhas, picuinhas, que vivem nas mesmas práticas, com as mesmas mazelas, as mesmas coisas sempre, você vê que elas não alcançaram um nível de transformação na mente ainda. A pessoa vive ali, qualquer coisinha ela já fica magoada, fica sentida, qualquer coisinha já quer desistir, já quer parar, já vive desanimado. Essas pessoas não encontraram ainda um lugar de transformação, não se deixaram ainda o Espírito governar a mente delas. São escravas da mente delas, são escravas da mentalidade humana. A mentalidade humana aqui fala das necessidades, escravos das necessidades, escravos das privações. É escravo da doença, é escravo disso, é escravo da escassez, é escravo de tudo isso. Porque uma coisa é você passar pelas situações, uma coisa é você viver em momentos difíceis, uma coisa é você passar por momentos difíceis, outra coisa é você viver ali sempre. Volta e meia você está lá, você olha o Facebook da pessoa, por que isso? Porque estou abandonado, porque estou sozinho, porque isso. Gente, vamos deixar o Espírito Santo moldar a mente, trabalhar no seu coração. Está na hora da gente avançar um nível, avançar, sair desse lugar de comiseração, um lugar que você vive ali, isso e aquilo. Meu Deus, nós precisamos avançar, nós precisamos dar um passo. E como é que isso acontece? Pela renovação da mente. Porque é a palavra do Senhor que está dizendo que se a gente deixar o Senhor renovar o nosso modo de pensar, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque está aqui na nossa frente, irmãos. Jesus já conquistou para nós, está na nossa frente tudo isso. Por que eu não desfruto, pastor? Por que o meu vizinho desfruta? Por que o fulano, por que aquele vive as coisas boas e eu não consigo? Porque você não consegue enxergar, a sua mente não consegue discernir aquilo que é do Senhor, aquilo que é bênção, está na sua frente. A Bíblia está aqui, a Bíblia não mente. Se você abrir isso aqui e ler com a sua mente renovada, você vai desfrutar daquilo que Deus já conquistou, daquilo que Jesus já conquistou na cruz. A gente precisa dar um passo, não dá mais para ficar aí. As coisas estão acontecendo, irmãos. Eu postei um vídeo desse presidente novo dos Estados Unidos falando da nova ordem mundial. É bíblico. Fim dos tempos, a nova ordem mundial faz parte dos fins dos tempos, está aí, já vai ser implantado, não tem o que fazer. Eu vou orar para que não aconteça. Não, irmão, não tem que orar para que não aconteça, porque é bíblico, vai acontecer. E o que eu tenho que fazer? Viver numa mente renovada e transformada, porque quando chegar o dia da aflição, quando chegar o dia da provação, você está preparado. Aleluia! É um tempo de nós estarmos preparados, e não é simplesmente preparado sapatinho de fogo, é preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E isso só é possível pela transformação de mente, pela renovação. Aleluia! Então pensa, começa a buscar as coisas do Senhor. Assim como o Senhor transformou-se de figura humana para divina naquele monte da transfiguração, e é a mesma palavra, o Senhor está dizendo para nós que também é possível isso na nossa vida. Eu vou virar um anjo, Não, é aqui, é no campo da mente, é no campo do entendimento. Aleluia! Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. Olha só o que diz, eu quero que se você puder abrir aí em Efésios 4. É um texto também muito interessante que vai falar sobre isso. Efésios 4, versículo 17 a seguir, diz assim, Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, Paulo falando, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Essa palavra ignorante é que ignora, é que não aceita, não quer. São ignorantes, ignoram. E por quê? Porque endurecem o coração para o Senhor, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo.
uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se, olha só, é uma questão de escolha, de posicionamento. Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver e pensar, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Desejos impuros, irmãos, não é só em relação à sexualidade, não, como muitos religiosos querem falar, que tudo que é só o pecado, que existe o pecado da impureza sexual. O que Paulo está falando aqui, que é impuro, tudo que não é puro, tudo que não tem a essência de Cristo, tudo que não vem do Senhor é impuro, tudo que não vem da sua essência, da verdade dele, da palavra dele, se torna impuro. Olha só o que ele diz: livre-se da sua antiga natureza, velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Olha só, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. O Espírito do Senhor é quem faz essa obra, é quem faz esse trabalho. Eles renovam a mente, e as nossas atitudes se movem pela renovação da mente. Aleluia! E revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, como Deus. Olha só, revistam-se da sua nova natureza. Deixa eu te falar uma coisa, escute o que eu vou te dizer. Não é algo que vai descer do céu e vai te envolver. Não é nada disso, irmão. Ele está falando aqui, ó, o apóstolo Paulo está exortando, está falando assim: vocês têm que ter atitude. Não é uma campanha, não é nada disso. Somos nós que temos que ter atitude. Somos nós que temos que decidir: eu quero me revestir, eu quero viver, eu quero desfrutar daquilo que Jesus conquistou para mim. Está disponível para todos nós, está à sua disposição, está à minha disposição. Aleluia! Olha só, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha só, quando a gente não deixa a mente ser renovada e transformada, irmão, a gente não deixa a mente ser renovada para que a nossa vida seja transformada. A gente permite que a ira controle a nossa vida. A gente permite que as coisas, os pensamentos humanos tomem conta de nós. Vivemos atribulados, vivemos pensativos, desesperados pelas coisas, desesperados pelas situações. Por quê? Porque nós deixamos a ira, nós deixamos os pensamentos naturais, humanos, tomarem conta do nosso coração, da nossa mente. Mas olha só o que diz o versículo 27: pois ela, ou seja, esses pensamentos, eles criam oportunidades para o diabo. Aleluia! O diabo foi vencido na cruz do Calvário. Isso daí nós temos certeza, nós temos a certeza disso. Satanás foi vencido, ele é um derrotado, ele não tem poder nem autoridade sobre a nossa vida, mas a nossa falta de entendimento, a falta de entendimento na palavra, na revelação do Senhor, a falta de buscar isso, faz com que nós mesmos damos oportunidade para o diabo agir na nossa vida, para o diabo entrar e fazer o que ele quiser de nós, na nossa casa, na nossa família. Então o que a gente precisa? Entender que eu preciso dar lugar para o Espírito de Deus trabalhar na minha mente. Eu não posso dar lugar às minhas emoções, às minhas mazelas. Eu não posso ficar dando lugar na minha mente para o inimigo fazer ninho. Nós não podemos deixar espaço para ele entrar. Quando nós deixamos o nosso coração
à mercê do Satanás, ele fica lançando coisa que ninguém gosta de você, que ninguém se preocupa com você, que ninguém isso, que fulano fez isso, que essas coisas começam a entrar e minar o seu coração, minar a sua vida. O diabo começa a lançar mentiras e encontra morada em você. Por quê? Porque sua mente não está transformada e renovada, não está blindada no Senhor. Então é uma oportunidade da gente, a graça, a salvação é uma oportunidade para a gente amadurecer. Porque eu posso viver achando e realmente sendo salvo, mas uma vida miserável aqui. Tem pessoas que encontraram a salvação, por quê? Porque elas creem no Senhor, mas elas não desfrutam das bênçãos de Deus. E enquanto elas estiverem vivas nessa terra, vão viver miseravelmente. Salvas, mas vivendo uma vida miserável, sem alegria. Destruídas emocionalmente. Por quê? Porque não caminharam, não desenvolveram a salvação. A salvação ela tem que ser desenvolvida. Eu tenho que encontrar esse lugar de salvação. Glória a Deus, eu encontrei, eu aceito o Senhor. Mas agora eu tenho que deixar Ele fazer morada na minha vida, Ele mudar a minha história. Por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas elas continuam do mesmo jeito? Passa ano, entra ano, sai ano e continuam com as mesmas mazelas, as mesmas histórias, as mesmas... Meu Deus! Você não vê crescimento, amadurecimento. Aí mudam de igreja, vão para uma igreja, vão para outra, dá problema lá, criam problema aqui e ficam ali até um dia que elas acham que a igreja não é necessária, que ela, eu vou ficar em casa. Ou a gente deixa o Espírito Santo mudar a nossa história de verdade, moldar a nossa mente, mudar a nossa mente, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, ou a gente para com isso, irmão. Ou a gente para É um tempo que o Senhor está nos falando, é a hora da gente acordar, é a hora da gente mudar a mentalidade, é a hora da gente viver o novo de Deus. Viver o sobrenatural de Deus, porque está aí. Jesus conquistou. É de graça. Foi pela graça. Mas a gente tem que se posicionar. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui. Revistam-se. Deixem. Está nas nossas mãos. Está nas suas mãos. Está nas minhas mãos. Se você quer um ano diferente. Se você quer um ano, romper esse ano em coisas maiores, você precisa, eu preciso entender e deixar o Espírito Santo renovar o meu entendimento e crer naquilo que ele está falando, acreditar e praticar, colocar isso em prática. Deus falou isso, é isso que eu vou fazer. Aleluia. Hoje, quando o pastor falava comigo a respeito dessa palavra, ele falou do texto-chave, né? E transformar segundo a renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E ele me fez uma pergunta: o que é renovação? E aí, imediatamente, falei para ele: mudança? É mudar? É fazer diferente? Por quê? A primeira coisa que me veio à mente é uma coisa que nós, mulheres, fazemos muito, né? A gente pensa assim: eu preciso renovar meu guarda-roupa. Então por que a gente faz isso? Por que a gente renova o guarda-roupa? Por que a gente quer renovar o guarda-roupa? Por quê? Ou porque algumas roupas não servem mais, ou porque essas roupas elas já não estão mais, elas já não estão boas o suficiente, ou elas já estão velhas, ou elas já estão estragadas, ou porque elas já estão fora de moda, né, um nível que ninguém mais usa esse tipo de roupa. Então, aí a gente quer o que? A gente quer renovar, porque a gente quer coisas novas, coisas melhores. Ninguém renova algo simplesmente porque está tudo certo, eu quero renovar. Eu vou renovar os meus móveis, porque os meus móveis eu acabei de comprar, mas eu quero renovar. Eu renovo os meus móveis porque ou porque eles estão já estragados, com defeito, ou porque eles estão antiquados, por algum motivo de que eles já não me servem mais, eu preciso de algo novo, de algo melhor. Então, quando a palavra fala transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, ele está falando exatamente disso, da gente tirar o velho, da gente tirar aquilo que não presta, da gente tirar aquilo que não cabe mais para nós, né? Aquilo que já não identifica mais
com aquilo que o Senhor espera de nós, para a gente arrancar e se revestir de algo novo. E é muito interessante que a renovação ela é contínua, porque eu renovo meu guarda-roupa hoje, mas vai chegar um tempo que essas roupas que eu comprei hoje, elas já não vão ser boas o suficiente para mim daqui. Ou ela não vai mais me servir, ou ela vai rasgar, ou ela vai manchar, ou ela simplesmente vai cair de moda e ela não vai caber mais. E eu vou querer o quê? Eu vou querer algo novo. Então é uma coisa que eu vou fazer constantemente. Renovação é assim, né? Ainda uma coisa que o pastor sempre fala, a gente está nessa constante renovação com as coisas, porque a gente nunca está contente. Porque ainda que eu compre o melhor carro hoje, que eu sonhava, que eu queria, daqui a um tempo esse carro já não vai mais me servir mais, porque vai surgir outros melhores. E ainda que o meu esteja bom, mas eu vou olhar para outro que é ainda melhor e eu vou querer o outro. E a gente continua sempre querendo renovar as nossas coisas, renovar para ter coisas melhores. E na nossa vida com Deus, a nossa mente, a nossa prática de vida ela é assim. Ela tem que ter uma renovação constante. Porque eu vou ver que, por mais que hoje eu procure, né? Eu aceitei a Jesus, a minha mente se transformou, eu me renovei nele. Vai chegar uma hora que eu vou precisar começar a renovar novamente. Porque o inimigo está todo dia falando a minha mente, soprando os meus ouvidos. O mundo está dizendo, por todos os lados, nós estamos cercados de pessoas, de mídia, de tudo falando a nossa mente. E se a nossa mente ela não for renovada em Cristo todos os dias, quando a gente menos percebe, a gente está se deixando envolver pelas coisas do mundo. A gente está deixando com que essas coisas tirem a nossa paz, tirem a nossa tranquilidade, nos tire da presença do Senhor. Que essas coisas nos façam até questionar em relação a quem Ele é, o que Ele faz ao nosso respeito. Então essa renovação ela precisa acontecer todos os dias, ela precisa acontecer dia após dia. Para quê? Para que a gente seja transformado. E é muito interessante, você já leu aquele texto? Vai ler agora? De Colossenses? 3, né? É muito interessante que um texto que o pastor vai ler aqui, que a hora que ele compartilhou comigo, eu falei, uau, que texto maravilhoso. Que descreve demais o que o Senhor estava querendo dizer em relação a isso, né? O porquê que a gente precisa renovar a nossa mente, o porquê da importância disso. Antes dele ler esse, eu vou ler um aqui, que está em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Na minha versão aqui, que é a NVI, está dizendo assim: aquele cujo propósito está firme porque confia em ti. Mas em outras versões está dizendo assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme porque confia em ti. Então a palavra está dizendo assim, que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Então olha a importância da renovação de mente, da nossa mente estar firme nele, porque é algo que vai produzir paz. E a Bíblia não está só dizendo paz, mas está dizendo perfeita paz. Glória a Deus. A importância disso. E para concluir isso aqui, para fazer a gente entender melhor, o pastor vai ler um versículo aqui muito rico. 2:8. Não, acho que é 3. 3 diz assim, Colossenses 3:1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Então olha só o que Deus está falando, olha só o que o texto está dizendo. Que nós temos que primeiro manter os olhos fixos aonde? Nas realidades do alto, ou seja, naquilo que vem do Senhor. Uma vez que você ressuscitou, né, para uma nova vida. Uma vez que você decidiu para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. É lá que Cristo está sentado no lugar de honra, como diz o texto ali. À direita de Deus.
Pensem, olha só a mente novamente sendo ativada. Pensem nas coisas do alto. Como que eu vou pensar nas coisas do alto se eu não aprendi o que são as coisas do alto? E aí a gente começa a pensar o seguinte: por que as pessoas não são renovadas no entendimento? Porque elas se detêm, elas se acostumaram simplesmente em ouvir uma palavra na igreja, num culto, e beleza. E aí ela vai só no outro culto meditar na palavra, ela só vai no outro culto ouvir ou num outro vídeo. E na verdade lá no templo a gente vai, se reúne lá para adorar a Deus e para colocar, para agradecer ao Senhor, mas o entendimento, a revelação é diária. Nós somos igreja, nós somos filhos de Deus em qualquer lugar. Nós precisamos entender isso. Não é só as realidades do Senhor, elas não estão detidas num templo físico, mas elas estão dentro de nós, elas foram cravadas. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina a todo momento, em todo instante. Então eu preciso pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que é isso? Então eu não tenho que pensar em mais nada, eu não preciso pensar em pagar as coisas. Não estou falando isso, eu estou dizendo que pensar nas coisas do alto é viver a sua vida aqui na terra, a vida prática, mas direcionada e coordenada pelo Espírito Santo. É o governo do Espírito Santo de Deus, é o governo de Deus na minha vida. Aleluia. Pensar nas coisas do alto é tomar as decisões direcionadas, baseadas nas Escrituras, na palavra de Deus, na revelação do Senhor. É isso que vai fazer eu enxergar as coisas naturais com a visão, com a sabedoria do céu, do alto. Um dos maiores sermões que Jesus pregou, que Jesus ensinou, foi o Sermão da Montanha, e ele é todinho dedicado à vida prática, de como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão, tudo. O Sermão da Montanha, ele se resume em vida prática. O problema é que a gente pensa nas coisas do alto e não vai para o culto, né? Chega lá, daí quer fecha os olhos e quer sintonizar com o Senhor, quer ter as revelações, quer ter isso, quer ter... Meu irmão, isso é diário, porque o Espírito Santo, ele não deixa você, ele não entra em você quando você entra para dentro do templo, e ele não sai de você quando você sai dele. Ele habita em você, ele habita em mim. Ele quer falar conosco o tempo todo, e eu preciso decidir isso. Eu preciso decidir, irmão. Nós precisamos decidir a crer na verdade de Deus, aceitar o governo do Senhor sobre a minha vida, deixar Ele transformar a minha história, deixar Ele tirar meus conceitos, meus preconceitos de tudo, fazer com que Ele mude a minha vida. E aí sim eu consigo colocar em prática, eu consigo ter uma vida saudável espiritual aqui na terra. Tem muita gente saudável fisicamente, mas a mente totalmente conturbada, perturbada. Por quê? Porque não deixa o Senhor fazer o trabalho que Ele quer fazer. Olha só o que diz Colossenses 2,8: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Mantenham os olhos fixos nas realidades. Sem valor. Que vem da sabedoria humana. Olha só que interessante isso aqui, ó. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Ou seja, aquilo que é natural, ele jamais será mais importante, terá mais valor, e será mais sábio, e será mais poderoso, e será mais certo, mais perfeito do que aquilo que vem de Deus. Não há sabedoria humana que vença ou que seja maior do que a sabedoria de Deus, que é a revelação de Deus. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Por que as pessoas são enganadas?
Porque elas acreditam muito mais na sabedoria humana, aquilo que vem da sabedoria humana, do que aquilo que vem do Senhor. Tudo que você ouvir, seja onde for, que conflitar com aquilo que é de Deus, realmente de Deus, abandona, filho. Porque aquilo que é de Deus, é perfeito, é certo, é correto, é justo, é santo, é verdadeiro. Por isso que Jesus ele sempre enfatizou em verdade vos digo. Ele não estava falando dele mesmo, ele não estava falando de sabedoria humana, ele estava falando do céu, ele estava falando pelo Espírito de Deus. E aí a gente vê as pessoas enganadas, sabe por quê? Porque elas não se preocupam com isso. Elas querem ouvir qualquer coisa que agrade o coração delas, a mente delas, que deixem elas do jeito que elas estão. Talvez você que está assistindo ou vai assistir achar, o pastor hoje está bravo. Não é bravo, irmão. Mas eu estou falando a realidade, sabe? Porque essa realidade ela tá me incomodando para que eu viva isso. E o meu papel aqui é te ajudar, te ensinar, te exortar a viver isso. Sabe? Às vezes a gente gasta tempo com o Senhor, gasta tempo com as coisas de Deus. Não é porque simplesmente para mim. Porque nós temos uma missão, nós temos um legado a deixar. Né? Nós temos um povo a conduzir. E a gente tem que falar a verdade. Doa quem doer. Né? A gente tem que ser sincero. É como eu ouvi um texto, até postei esses dias. Quando eu estou no altar pregando, eu não sou seu amigo. Eu sou boca de Deus ali. Para mim e para vocês. É o que nós estamos sendo aqui. Boca de Deus. Né? E aí a gente vê às vezes as pessoas sofrendo simplesmente porque elas não aceitam. Elas não tomam para elas não se dedicam. Olha só, o apóstolo Paulo, e nesses textos que eu li aqui, a maioria deles, o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus vai fazer na sua vida. Ele está dizendo, você precisa se posicionar. Revista-se, deixe. São tudo na primeira pessoa. Sou eu que tenho que decidir. É você que tem que decidir. Sabe, a pastora está fazendo um propósito aí interessantíssimo, muito poderoso, que Deus deu a direção para ela. E tem quase 35 mulheres fazendo. 36 mulheres fazendo. E dessas 36 mulheres, nós temos poucas da igreja, do ministério. Sabe, e a maioria do ministério que não faz são aquelas que mais reclamam. Que os maridos não ajudam, os maridos não estão juntos. Então, porque a gente não vê assim, aí pessoas de outros estados estão procurando para fazer. Com fome, com sede. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos preocupados com as coisas dessa terra. Estou muito preocupado, não tenho tempo. Não tenho tempo para jejuar, porque tenho que fazer isso, tenho que correr atrás daquilo, tenho que ir para lá, tenho que ir para cá. E aí o seu casamento, a sua família vai ficando para trás, você vai deixando isso. Daqui a pouco alguém resolve para mim. Meu irmão, chegou um tempo que ninguém vai resolver para você não. E aqui eu estou falando com um pastor. Nós não vamos resolver seu problema. Nós não vamos resolver o problema de quem não busca. De quem não vai para cima, de quem não se posiciona. Não temos como fazer isso, não temos como resolver. Sabe quantos casamentos aí foram com promessas? Tem casamentos com promessas que foram para valeta. Sabe por quê? Porque não se posicionaram. Haviam promessas de Deus, mas eles não quiseram. E aí? Então, se posiciona. Se posiciona diante do Senhor. Gasta tempo com Deus, gasta tempo com os propósitos, né? Crede nos seus profetas e prosperareis. Prosperar, é fácil crer no profeta quando ele diz que Deus vai te dar aí alguma coisa, né? Quando a gente fala ou libera uma palavra de provisão financeira, é fácil. Glória a Deus, eu aceito, pastor. Mas prosperidade não é só questão financeira, meu irmão. Prosperidade é mesmo você às vezes não ter o financeiro certo, mas você deitar em paz junto com a sua esposa, com o seu esposo, junto com a sua família, vocês estarem unidos, firmes, fortes, todos juntos. Isso é prosperidade. É você mesmo às vezes não está bem fisicamente, está com um problema físico, de saúde, mas você está em paz com o Senhor, você está em paz com Deus, está crendo.
A paz que excede o entendimento está dentro de você. É isso. E essas coisas a gente não pode te dar. Você pode ir no maior profeta que tem na nação que você julga. Você pode assistir as maiores pregações. Alguém pode pôr a mão na sua cabeça. Isso não vai acontecer assim. Prosperidade não vem assim. Prosperidade vem de posicionamento, de mente renovada e transformada. É assim que vem a prosperidade do céu. É assim que vem as bênçãos do Senhor. Aleluia. É ouvir a palavra de Deus que vai te libertar. Às vezes as pessoas elas vêm, pastor, ora por mim para libertar o meu marido, mas quando tem as coisas que você tem que fazer, você não faz. E aí fica terceirizando a oração, terceirizando, não vai acontecer, irmão. E deixa eu te falar uma coisa, esses últimos dias, se a gente não se posicionar, a gente vai sofrer ainda muito mais. Quem se posicionar vai desfrutar, mas quem não se posicionar, infelizmente não vai ter vida fácil nesse tempo. Não vai. A gente está aí com essa pandemia há um ano. Um ano, irmão. Tem gente que já está esmorecendo, tem gente que já está pedindo para morrer. E deixa eu te falar, é só o começo da tribulação. É só o começo. O começo das dores. Imagine as coisas piores que virão se você não prestar atenção. Ah, pastor, mas nós vamos antes. Nós vamos antes. Aqueles que creem, aqueles que têm a mente renovada e transformada, esses vão. Mas quem não crê, quem não viver isso, ou talvez, mas eu vou, mas até Jesus vir você vai viver esse tormento que você tem vivido. Sabe, eu vou falar por mim, pela minha casa, a gente não tem tudo que a gente quer, a gente gostaria de ter. Às vezes a gente passa momentos difíceis, até de privação de algumas coisas, passamos. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso coração fica em paz. Nós vivemos em paz. Eu e minha esposa, a gente não briga por causa de questões financeiras. Por quê? Porque a gente se abraça, a gente vai para cima, a gente busca em Deus, espera em Deus. Sabe? Quando tem problemas de saúde, da mesma forma. Então nós precisamos crer nisso, irmãos. Mas por que a gente não entra nesse nível de tribulação, de crises? Porque a gente deixa o Espírito transformar aquilo. A gente já passou. A gente já viveu. Eu já vivi momentos de ansiedade, crise de ansiedade, depressão. Mas quando eu entendi que se a minha mente fosse renovada no Espírito, eu ia encontrar um lugar de paz, de descanso para minha alma, no Senhor. Olha, quando você está em Deus, quando a gente está em Deus, pode estar um furacão do nosso lado, a gente vai permanecer de pé no Senhor. A minha esposa também da mesma forma. Uns anos atrás ela passou em momentos difíceis. Nós passamos, porque eu passei, nós passamos juntos. Mas a gente deu as mãos, se abraçou e foi para cima. E hoje, para a glória de Deus. Mas não, ela não ficou sentada esperando. Nós não ficamos aqui parados esperando. Não. A gente foi para quem? Para o Senhor. Buscou, tem buscado. Essas coisas, esses propósitos que ela está fazendo aí, ela não acordou do dia para a noite, vou fazer um propósito. Não. Foi muita busca. Está sendo muita busca, buscando a palavra, estudando, se alimentando, investindo, para que hoje a gente possa também servir vocês. Mas o que a gente espera é que a igreja se levante, em nome de Jesus. Porque mais que isso a gente não pode fazer do que simplesmente transmitir para vocês aquilo que Deus tem falado para nós, aquilo que Deus tem trabalhado em nós. O que eu estou falando aqui é que Deus está trabalhando em nós. Tem muito para melhorar, temos muito para melhorar, mas para a glória do Senhor hoje, Deus tem nos ensinado grandes coisas. E a gente tem desfrutado disso. Aleluia. Uma coisa bem rica, ainda nesse texto de Colossenses 3:1, no final aqui na parte C do versículo diz assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram
para esta vida. E agora a sua verdadeira vida Glória a Deus. está escondida com Cristo em Deus. A sua verdadeira, essa sua vida morreu. Lá na parte A do versículo está falando assim, ó, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. Ou seja, a partir do momento que você decidiu viver com Ele, essa vida aqui morreu. E agora, a sua verdadeira vida, ela está escondida em Cristo. Olha a riqueza disso, né? A gente fala, eu acho que chega a ser redundante, talvez até chato, mas a gente fala muito sobre a plenitude de vida, né? A plenitude de vida em Deus. Mas a plenitude de vida nele se resume nisso aqui, ó. Agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Às vezes a gente não consegue viver essa plenitude e encontrar esse lugar de uma vida verdadeira e abundante nele, um zoe de Deus, porque a gente não se mergulha nele, porque a gente não mergulha nele, não mergulha em Cristo, não mergulha na palavra dele, porque a nossa vida está escondida nele. A gente não vai mais conseguir ser feliz em outro lugar, a gente não vai conseguir se realizar em outras coisas, a gente pode tentar em todo e qualquer lugar, mas essa realização, essa plenitude, a alegria verdadeira, a vida verdadeira, o zoe de Deus, está escondido nele. E só quem mergulhar nele, só quem mergulhar na palavra dele, na verdade que é ele, viver mesmo a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento que é ele, é que consegue desfrutar dessa vida. Aleluia. Então não tem segredo. Às vezes a gente complica muito as coisas, né? Quando na verdade a gente só precisa mergulhar intensamente e profundamente em Cristo, na vida de Cristo, em ser como Ele, em ser parecido com Ele, em fazer o que Ele fazia, em viver o que Ele vivia, em buscar dele cada vez mais, porque é nesse lugar que está escondido a verdadeira vida. Aleluia. A plenitude de viver nele, sabe? E aí, enquanto a gente ficar focado nessa dimensão terrena, a gente vai continuar se frustrando, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar se decepcionando, a gente vai continuar sendo pessoas não satisfeitas, né? Em que passa, que nem uma coisa que o pastor falou aqui, a gente passa assim por privações, passa por situações, mas a gente consegue encontrar um lugar em Deus em que essas coisas não nos abalam. E por quê? Porque a gente é super-herói, porque a gente é pastor, porque a gente é top. Longe de nós qualquer coisa, né? Bem longe. Por que a gente consegue? Porque a gente já entendeu que a nossa verdadeira vida não está na nossa vida financeira abastada, não está nas coisas que nós temos ou compramos, não está nessas coisas daqui, mas que a nossa verdadeira vida está nele, em mergulhar nele, nas coisas do reino dele. E isso nos satisfaz de uma forma que, ainda que aqui, né, no lado externo esteja tudo fora do lugar, aqui dentro está alinhado, aqui dentro está centrado, e aqui dentro de mim eu consigo encontrar a plenitude do que é ter uma verdadeira vida em Deus. Amém. E esse é um lugar de renovar nossa mente, onde as coisas externas elas não abalam as internas, né? E é onde as internas estão firmadas nele, nos propósitos dele, na verdade dele, naquilo que ele diz ao meu respeito. Porque quando eu acredito naquilo que ele diz ao meu respeito, eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, e eu não me abalo. E aí a minha mente fica firme nele, e aí acontece aquilo que nós lemos lá em Isaías: a paz perfeita, ela vem. Por quê? Porque a minha mente está firmada nele, então eu confio nele, e então eu desfruto da paz perfeita. Glória a Deus. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós.
esse lugar de renovação de mente, renovação de entendimento, esse lugar de plenitude, de mergulharmos em Cristo e desfrutarmos da vida que Ele tem para nós, da grandiosidade do que é viver com Ele, para Ele. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso aí, né, Mari? É isso. Creio que o Senhor falou no nosso coração aí essa palavra e vamos pôr em prática, né? Pôr em prática, porque tudo que nós temos é a palavra do Senhor. E se a gente colocar isso em prática na nossa vida, né? Se deixarmos a palavra dele nos lavar por completo, a gente vai viver os melhores dias, vai desfrutar dos melhores dias na terra. Mesmo em meio às situações adversas, né? O Senhor ele é especialista em manifestar a glória dele, o poder dele em momentos difíceis, em momentos de adversidade, né? Quando Paulo ele vai falar do momento difícil que ele estava passando para o Senhor, que ele vai expor, né? Quando ele diz lá que eu estou assim, né? Satanás ele se aproveita da minha fragilidade, parafraseando o que Paulo diz, né? O Senhor ele olha para ele e fala: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é isso que o Senhor ele faz conosco, né? Mas para a gente chegar diante do Senhor e reconhecer, porque não é só dizer, reclamar, é reconhecer que há uma fragilidade na nossa vida, é reconhecer que a gente é carente da transformação do Senhor. Você não vai ver em nenhum momento mais Paulo tocar naquele assunto. Ele não fala mais, né? Ele reclamou, entre aspas, uma vez só para o Senhor, e a palavra do Senhor foi suficiente para ele. O problema é que a gente, às vezes, como pastor, a gente fica lá, Deus fala um negócio, Deus fala uma coisa, e a pessoa acredita na hora, vai para casa e desacredita em casa. No outro dia está chorando a mesma coisa, reclamando da mesma coisa. E isso demonstra o quê? Que aquilo que o Senhor falou não penetrou, não lavou a mente dela, não gerou um fruto, não gerou algo na mente dela, né? Então a gente precisa deixar que aquilo que o Senhor fala para nós, diz para nós, aquilo que o Senhor, que a palavra dele diz, que ela realmente seja verdade na nossa vida. Ou a gente é uma verdade bíblica, ou a gente é uma mentira gospel. Não tem outra saída. Ou a gente é uma verdade bíblica, ou a gente é uma mentira gospel, uma pessoa que só frequenta a igreja, que só se diverte com louvor, que só sente um arrepiozinho no domingo. Não, a gente precisa viver as verdades bíblicas que são cravadas em nosso coração, que são escritas no nosso coração, na nossa mente, pelo dedo do Espírito Santo, pela palavra que nos lava realmente. Aleluia! É isso que Deus quer dessa geração, nesse tempo. Sabe, irmãos? Não dá mais, Deus não quer mais que a gente viva dessa forma. Hoje creio, amanhã não sei. Não, se você acreditou, a palavra penetrou no seu coração, é real, é vida para nós. É vida, uma nova vida, está em Cristo, escondido no Senhor. Então creia, você está guardado em Deus, amém? Em nome de Jesus, quero agradecer você que mesmo com a internet ruim e nas dificuldades esteve com a gente até agora, em nome de Jesus, né? E que você possa desfrutar dessa palavra, viver essa palavra, e que você possa encontrar esse lugar de renovo no Senhor. Amém, queridos? Que amanhã, né, segunda-feira, a gente possa dar uma resposta na terra, uma resposta para as situações, para os problemas, mas uma resposta bíblica, uma resposta de Deus, uma resposta com uma mente renovada, em nome de Jesus. Se até hoje você estava olhando um problema na sua vida com os olhos, a partir de hoje olhe com os olhos do Senhor. Olhe com a sua mente renovada em Cristo. Você vai ver que o problema nem era tão grande assim. Amém? Amém. Que as situações elas não são tão grandes assim quanto parece quando nós olhamos com os olhos do Senhor. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, tenham um resto de noite abençoado, que amanhã, em nome de Jesus, seja o começo de uma semana poderosa na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma semana aí abençoada no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que vocês precisam nessa semana, que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame sobre a vida de vocês, no nome de Jesus.
Amém. Boa Amém. noite a todos. Fiquem na paz.